Boa tarde, meu nome é Jorlinda, eu estou gerente, né, da unidade COX há 1 mês e meio. Veio comigo para esse desafio a doutora Júlia, da nossa unidade, a enfermeira Tayana, colaborou muito na organização desse seminário, na extração de dados, que é uma coisa que eu realmente não tinha experiência, eu estou aprendendo com elas. E aí? Aqui é a foto da nossa unidade da Vila Cox. Essa equipe, nós somos 3 equipes. Tem alguns funcionários que estão de férias, né, que não estão aqui presentes na foto, mas foi uma foto recente que a gente tirou. Essa é a nossa ficha técnica. A unidade Cox ela foi fundada em 2018. Ela trabalha no horário estendido, das 7 às 17. Aqui é o mapa de abrangência, são 3 equipes, sendo a equipe 49, 195 e 196. Com microáreas, né, são o total de 16 microáreas no total da área. A evolução do cadastro, nós temos, em 2021, no segundo quadrimestre, 6.452 cadastrados, com uma meta que seria de 12 mil cadastros, né, sendo 4 mil por equipe, e até o momento a gente tem um cadastro atingindo quase 8 mil, só que a COX ela tem grandes áreas de vulnerabilidade que não atinge esse total de 12 mil que é preconizado pelo Ministério. Nós temos aí em torno de uns 9.500. Essa é a nossa carteira de saúde, serviço de saúde, não foi inserido nenhum DIU, suturas realizadas foram 6, drenagem de abscesso 0, lavagem de ouvido em 2021 e 2021 nada, cantoplastia 0 em 2020 e 1 no primeiro semestre de 2021, sonda vesical de demora em 2020 foram 27 e no primeiro semestre de 2021 foram 16. Outras atividades que a gente nem elencou aqui, que chamou nossa atenção agora, nós não elencamos os curativos, que só agora no primeiro semestre de 2021 foram 1.260, 1.126, né? 126, isso. E tivemos também tiragem de ponto, né? Retirada de pontos, também não elencamos, mas também da próxima já serve como experiência para aprendizado. Não preciso nem repetir o fato do erro de registro, que realmente teve muito mais que isso, mas não foi digitado com códigos errados. O levantamento do CISREG, em 2020, nós tivemos solicitações médicas 615 e no primeiro semestre de 2021, 359. Aprovados desses 615 foram 417 em 2020 e 191 no primeiro semestre de 2021. Tendo uma taxa alta também de absenteísmo de 45,1% em 2020 e 56,6% em 2021, no primeiro semestre. As especialidades mais solicitadas pela unidade foi oftalmologia adulto, que foram a quantidade de 97, e tendo um tempo médio de agendamento de 319 dias. Ortopedia adulto, a quantidade de 37, e o tempo médio de agendamento de 131 dias. E psicologia, que foram 36 quantidades solicitadas, e o tempo médio de espera de 196 dias. A quantidade de operadores ativos no CISREG, temos 5 solicitantes, um coordenador, né? Reguladores, no momento, não temos. Nossa médica, a doutora Júlia, que vai fazer o treinamento agora para ser nossa reguladora. Tivemos, acho que até meados de março, que era o doutor Danilo, mas no momento não temos nenhum regulador na unidade. Os exames mais solicitados foram radiografia simples, 77 quantidades, com tempo médio de 44 dias. Eletrocardiograma adulto, 63 quantidades, para 46 dias. E a ultrassom transvaginal, foram quantidade de 60, com tempo médio de espera 124 dias. Que eu percebi pela apresentação dos colegas que a ultrassom transvaginal tem sido
bastante solicitada por toda Campo Grande, né? CISREG na parte de odontologia, nós tivemos solicitações em 2020 de 17 e no primeiro semestre de 2021, 35. Esses aprovados foram 22 em 2020 e no primeiro semestre de 2021, 39. Teve esse absenteísmo de 63,6% em 2020%, e no primeiro semestre de 2021, 76,9%. As especialidades mais solicitadas era a consulta em radiologia, endodontia e cirurgião bucomaxilar facial. O que teve menos tempo de espera foi o de radiologia, que foi 38 dias. O exame foi radiografia, a quantidade foram solicitadas 43, e o tempo médio de agendamento em torno de 38 dias. Temos a quantidade de operadores ativos, CISREG solicitantes 3, coordenadores 1, e não temos reguladores. O balanço da ouvidoria de 2021. Tivemos como taxa positiva em 2020, 19,2%, taxa negativa 80,7%. No primeiro semestre, 2%, que gerou 10%, e negativa 18%, que deu essa porcentagem de 90%. As maiores queixas da unidade, das ouvidorias negativas, foi em parte da estratégia de saúde da família, gestão, geralmente, pelo que eu tive conhecimento na área, porque eu não estava presente, mas procurei saber, procurei entender o porquê das ouvidorias, foi o caso da troca das agendas, virando demanda espontânea, e o pessoal começou, a população, né, tendo que entender o motivo da situação pandêmica, então gerou algumas ouvidorias negativas. O perfil acadêmico, o Programa Médico pelo Brasil, nós temos 17 alunos de graduação, 2 preceptores, que é a enfermeira Letícia, a doutora Jéssica, e foram realizadas em 2021 10 reuniões de educação permanente. Não tem o nosso nome em nenhuma pesquisa, o nome da unidade Vila Comas. Reuniões intersetoriais, elas foram realizadas 3 reuniões, todas agora já no primeiro semestre de 2021, dando um total de 3. Uma delas foi a inclusão da vacina de Covid-19 na USF. A segunda foi a suspensão temporária das reuniões mensais do conselho local, justamente pelo mesmo motivo que a colega acabou de apresentar, que a chapa era composta por pessoas mais idosas e acharam por bem parar as reuniões. E a última foi uma palestra de capacitação para a emergência toxicológica, que foi ministrada pelo coordenador da Ciatox, Sandro Trindade. Atendimento em domicílio. Nós tivemos atendimento domiciliar pelo profissional enfermeiro em 2020, 67, no primeiro semestre, 48. Pelo profissional de nível médio, em 2020, foram 86, e no primeiro semestre de 2021, 162. Atendimento domiciliar pelo profissional de serviço social em 2020 foram 24, e no primeiro semestre de 2021 foram 35. Pelo profissional médico, em 2020 foram 47, no primeiro semestre de 2021 foram 57. Pelo profissional odontólogo, foi 0, na verdade foram 38, mas não souberam registrar, e no primeiro semestre de 2021 não houve, porque foi suspenso devido à pandemia, né? Então eles participaram no fluxo da aplicação da vacina do Covid. Doenças transmissíveis, tuberculose e hanseníase. O percentual de casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial foi 100%, né, atingindo a meta, foram 4 em 2020, sendo tratados os 4, em 2021 foi 1 também sendo tratado, foi 100%, e tem 1 em tratamento ainda.
Proporção de contatos examinados entre os familiares, 100% também. Não tivemos nenhum caso de hanseníase na nossa região. Aqui os indicadores de monitoramento. O perfil da nossa população cadastrada. Os beneficiários cadastrados no Bolsa Família em 2020 foram 665, com a proporção de 78%, e no primeiro semestre de 2021, 322, com a proporção de 52% dos acompanhados. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Júlia. Então, vamos lá. Em relação à gestante, pré-natal da gestante, né? O número de pré-natal encerrado, no primeiro semestre a gente teve 10 casos, comparado com 2020 teve um aumento significativo, mas esse número, como muitos falaram aqui, né? Fica até redundante, não é muito fidedigno. Às vezes a mãe não volta, volta muito tempo depois. A gente nem lembra que não foi encerrado o caso dela. E assim... gestante com pré-natal encerrado em menores de 20 anos, não tivemos nenhum. Gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal, com registro de pressão arterial e os testes rápidos, nesse primeiro semestre foi de 91%, em 2020, 75%. Gestantes com pré-natal iniciado até 12 semanas de gestação, 50% dos casos. Número de gestante em acompanhamento do pré-natal de alto risco. Esse primeiro semestre nós tivemos 6. E pré-natal de alto risco em acompanhamento em conjunto com os APS, 66,6%. Números de óbito materno. No primeiro semestre a gente teve 1, no ano passado nenhum. Óbito fetal 1 também, nesse primeiro semestre. E óbito infantil tivemos 2. O resto dos parâmetros estão zerados. Então, a avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis, a gente teve as discussões de caso em equipe, e as estratégias foram melhoria do registro no prontuário do paciente, melhoria na referência e contra-referência em relação ao encaminhamento ao pré-natal de alto risco, né, e a alta do paciente, e a melhoria das informações sobre acompanhamento em clínica privada. Então, muitos, até por conta da dificuldade de atendimento no SUS pela demora, muitos procuram atendimento privado, né? Então, assim, deixar melhor registrado no nosso sistema. E os 3 desdobramentos que a gente colocou foi intensificar a busca ativa dessas puérperas e desses recém-nascidos, né, no tempo mais rápido possível, porque às vezes os pacientes não procuram a unidade, mas a gente pode estar fazendo essa busca ativa. Intensificar a busca ativa de gestantes em tempo hábil, e incentivar a participação ativa no grupo de gestante, né? Em relação às consultas farmacêuticas, não temos, porque não temos farmacêutico na unidade. O número de pessoas tabagistas cadastradas, em 2020 a gente tinha 144, no primeiro semestre de 2021, 138. Agora, número de pessoas atendidas ou referenciadas, em 2020, 18, no primeiro semestre, 8. Em relação à saúde da criança. Então, as consultas com a enfermagem, né? Numa população geral de 301 pacientes, a gente tem no primeiro semestre 3,6%. É bem baixo em relação a 2020, que foram 17,2%. Consultas médicas, 4,3% nesse primeiro semestre. Consulta de atenção básica nas crianças, né? Daí já na população um pouco maior, de 0 a 10 anos. Então, a gente teve 43,7% no primeiro semestre, mais ou menos metade, né, do que no ano todo de 2020. E consultas de RN com realização do teste do pezinho, nosso parâmetro aqui está zerado, mas muitos deles foram feitos, mas também no nome da mãe, no registro da mãe, e aí acaba que não foi contabilizado. E também a gente teve uma dificuldade com os ACS que cadastravam, mas não no código certo, e aí não contabilizava os técnicos.
Em relação à saúde do adolescente, então, os adolescentes de 11 a 17 anos, a quantidade de consulta numa população de 1.115 adolescentes, né, a gente tem uma média de 34,7% em relação ao primeiro semestre, sendo que em 2020 foi 73,2%. E o planejamento de ações de PSE, são 2 obrigatórias mais uma estratégia, tem sido feito. A saúde da mulher. Então, as consultas da gestante com a enfermagem, no primeiro semestre de 2021, a gente conseguiu 126%, né, numa população de 40 gestantes na nossa área. Consultas médicas, 50,5%, né? Consultas odontológicas, né, da gestante, então, 52,5% nesse primeiro semestre. Consultas de puerpério, 25%, enfatizando aí a dificuldade que a gente tem para trazer essa mãe logo após, né, o parto. E a visita domiciliar na puérpera, na semana do pós-parto, é zerado. Sífilis gestacional. Então, a gente teve 4 casos em 2020, nesse primeiro semestre não tivemos nenhum. E sífilis congênita, não tivemos nenhuma, nem em 2020, nem no primeiro semestre desse ano. Os tratamentos da sífilis gestacional, né, ano passado, as que tiveram foram tratadas 100%. Doenças transmissíveis, né? Então, a realização do teste de HIV, ano passado tivemos 2, com HIV-T1 positivo e FT2 também. Então, 2 testes. No primeiro semestre desse ano, não teve nenhum. Teste rápido da hepatite C zerado, ano passado e nesse ano. Número de pessoas com cuidado compartilhado de HIV, não temos. E os que foram do ano passado foram referenciados. Vou passar a palavra. Bom, eu vou dar continuidade falando relacionado à saúde do homem. A nossa população de homens de 20 a 59 anos, que nós temos é 2.171, o atendimento, tanto de enfermagem como consulta médica, mais as visitas domiciliares em 2020 deu um total de 45,5% e nesse primeiro semestre de 2021, 25%. A consulta do pré-natal do parceiro nosso são os mesmos entraves que eu tenho visto nas outras apresentações. É uma população difícil para a gente trazer na consulta. Geralmente, na primeira consulta que a gestante passa conosco, né, com a enfermagem, para a gente abrir o pré-natal, a gente orienta a mãe, a gestante, a estar trazendo na próxima consulta, que é o principal que ela fala que o parceiro precisa de atestado e não é o caso que a gente pode dar. Então, a gente está fazendo esse acordo com os médicos, se eles comparecerem, pelo menos para fornecer o atestado do período do atendimento, para a gente ver se consegue pegar esses parceiros, que é a principal queixa deles. Mas, nossa, tanto em 2020 como em 2021 estava zerado. Saúde do idoso. Tanto consultas médicas, enfermagem, como visitas à população acima de 60 anos. A nossa população atual é de 1.018. O atendimento em 2020 ficou em 65% dessa população e em 2021, 40,4%. Zerado porque a gente não tem instituições de longa permanência. Saúde bucal. Atendimento de urgência e emergência manteve em 2020 esse primeiro semestre, acolhendo a demanda espontânea, as odontos fazendo a escuta qualificada, e permaneceu também o atendimento à gestante e o pré-natal. Eles não estavam realizando consulta nem atendimento domiciliar. Em relação às ações realizadas na pandemia do Covid-19, elas auxiliaram no fluxo, né, do Fast Track, não realizavam testes, nós não fazemos RT-PCR, a gente só fazia o teste rápido antigamente, que era do IgM, IgG, dos anticorpos, né, agora a gente teste rápido antígeno, não tivemos auxílio da odonto, notificação dos testes, tá ali que sim, mas não acontece, somos nós que fazemos as notificações dos testes. Elas fazem o telemonitoramento de casos suspeitos ou confirmados de casos de Covid-19 são elas. Teleconsulta, vacinação, também não é mais a teleconsulta mesmo. Em relação à atenção à saúde nutricional. A população de obesos que a gente tem registrado são 274, em 2020 teve 97,4. Mentira, gente, desculpa corrigir que foi
Foi um erro de digitação que eu percebi só depois que eu já tinha enviado os slides. Os dois parâmetros de obesidade para a gente, quando a gente joga no eSUS, está zerado. Tanto em 2020 quanto em 2021, na relação à consulta de enfermagem. Eu só percebi depois, ela falou que não tinha mais como arrumar. Em relação à consulta médica de obesos, para essa mesma população, 274, em 2020 zerado também, em 2021, por enquanto, no primeiro semestre, 2,9%. Marcador de consumo alimentar. Nas crianças nessa idade preconizada, a gente tem 363 a população. Em 2020, tivemos 1,3% e nesse primeiro semestre nenhum. É mais um dado para a gente estar procurando melhorar, porque a gente realmente não tem o costume de abrir a ficha e fazer essa questão do marcador. Situação de saúde e complicações de doenças crônicas não transmissíveis. A estimativa de pessoas com hipertensão da nossa área é 1.384, cadastrados nós temos 689. Deste total, então a gente tem um 58,9% de percentual de cadastrados, sendo 69% acompanhados. Diabéticos, a estimativa é de 418, cadastrados nós temos atualmente 231, dando percentual de cadastrados de 83% e 84% de acompanhamento. Número de pessoas diabéticas com avaliação de PES realizados foi 18, esses dados atualmente, né? E número de pessoas com computação por diabetes no território, a gente tem 6. Grande. Em relação à hipertensão e diabetes. Consulta em enfermagem e hipertensão. A população que a gente tem de hipertensos, 684, em 2020, 1% de consultas, e agora nesse primeiro semestre de 2021, 0,4%. A população de diabetes, consulta de enfermagem 2020, 7,3% e agora 1,7%. Consulta médica em hipertensão. A população, a mesma, né, 684. Em 2020 teve uma porcentagem de 70,9% de consultas médicas e nesse primeiro semestre já tem 70,1%. Diabéticos, a consulta em diabetes por médicos em 2020, 111,6% e agora 78,3%. A avaliação dos PEs, a avaliação do PE diabético também está bem baixa, nossa. Em 2020 a gente não tem nenhum registrado e primeiro semestre de 2021, 8%. Em relação ao Previne Brasil, eu nem conhecia bem essa página do Previne Brasil. Nossos indicadores estão bem baixos, no geral mesmo. Esse primeiro, proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira consulta até a 20ª semana de gestação. No primeiro quadrimestre desse ano, nós tivemos 18%, no segundo, 16,6%. Gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, 46% e agora 35%. Com atendimento odontológico realizado, 20,3% agora em 2021, primeiro quadrimestre, e 7,6% no segundo. É interessante ver que a consulta de odonto em 2020, no segundo quadrimestre, foi o que nós tivemos de melhor de indicador, que chegou a 40,6%. Exame citopatológico, super baixo também. Atualmente, a gente está com 3,6%. Cobertura indicador municipal e o percentual de pessoas com hipertensas com pressão arterial ferida, 8% no primeiro quadrimestre e agora no segundo quadrimestre, 10,3%. Diabetes com solicitação de hemoglobina glicada também, 2021, 0,6%. Foi bom ver que a gente não tinha noção e são todos os indicadores que a gente já conversou em equipe ou por categoria mesmo, separado, para a gente ver o que a gente está fazendo de errado para poder estar melhorando. Em relação às estratégias, com base no geral do que a gente viu, nós escolhemos proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. As gestantes é uma das consultas que a gente até passa do estipulado, então foi um dos que eu escolhi. E toda gestante que passa conosco, na primeira consulta, depois no terceiro trimestre, a gente sempre realiza o IPEG-APAI já e os exames de sífilis e HIV. Então, as estratégias é manter as consultas, as buscas ativas realizadas pelos ACS asfaltosas e as reuniões de equipe. A gente pensou em oferta dos exames durante a consulta de enfermagem mesmo, como atividade a ser desenvolvida. Os recursos são os próprios testes e EPIs. E o resultado esperado é aumento da eficácia e melhora do indicador. Toda a equipe é responsável. Colocamos durante o ano de 2022, mas é algo que já para se iniciar a partir de agora mesmo. E mecanismo para o indicador para avaliar o resultado, digitação no sistema.
Outro que a gente colocou foi a proporção de gestante com atendimento odontológico, e a gente viu foi o que no Previne apareceu como o melhor indicador, apesar de não estar ainda considerado bom. E a gente pensou na mesma busca ativa da SALTOS através das ACS, reunião de equipe e consulta da odonto. A atividade que a gente pensou foi o direcionamento após as consultas de enfermagem e médica. A paciente gestante passa por nós, a gente já encaminha para o consultório da odonto no mesmo dia mesmo, ela já é encaminhada para o odonto fazer uma avaliação. Esperando aumento de eficácia do tratamento e do acompanhamento, toda a equipe responsável e mecanismo para avaliar o alcance dos resultados é a digitação no sistema. Como indicador que está abaixo da média, nós temos, assim, a gente conseguiu perceber que a gente tem vários, mas eu elenquei os que eu achei principal para a gente colocar, o pé diabético e o preventivo. O pé diabético, a gente, ano passado, estava zerado, não tem registro nenhum, eu nem posso dizer que é falha de digitação, porque realmente não foi realizado na unidade. E é uma coisa que a gente começou a trabalhar hoje, esse ano, para ver se melhorava esse indicador. A estratégia é ofertar consultas tanto da equipe médica quanto de enfermagem, a busca ativa pelos agentes comunitários de saúde para trazer esses pacientes para realizar o exame na unidade, divulgar através de convites, que a gente usa bastante os ACS para divulgação, que eles têm todo mundo, a maioria dos moradores no WhatsApp, é onde eles colocam o convite nos estados e a gente consegue chamar essa população. Recursos necessários são os instrumentos que são usados para avaliação do pé. A gente espera, dessa forma, aumento da cobertura dos indicadores, toda a equipe envolvida. E, esse eu coloquei correto, a melhoria a partir de novembro mesmo de 2021. O meio de avaliar o alcance dos resultados é a digitação no sistema. O preventivo é muito baixo na nossa unidade. Não é, a gente, até em 2020, nossa agenda estava reduzida, a gente colocou uma agenda só um período, por exemplo, só terça-feira de manhã. Porque a enfermeira tinha que ficar na classificação do sintomático, na classificação comum, e a gente acabou não conseguindo dar conta de tudo, a gente diminuiu. Mas mesmo assim, quando a gente abriu, que a gente começou a aumentar as agendas, colocou 2 períodos, de manhã, período à tarde, a população não vem. Na agenda eu tenho 10 pacientes agendados e comparece 3 ou 4 no máximo. Por mais que os ACS falam que faz busca ativa, que orienta, a gente chama esses pacientes, faz convites. Agora, no Outubro Rosa, a gente intensificou. Teve uma ação numa escola que é Elisabel, né, que é Elisabel ao lado, e foi a CS, foi a assistência social, encheram o caderno com o nome das gestantes que iriam, inclusive no horário de almoço, e não comparecem, elas não vão. Então, é um indicador que a gente está trabalhando, porque a gente tem feito de tudo para trazer essas mulheres, só que elas não vêm, não comparecem, nosso indicador continua ruim mesmo. Então, ofertar a realização dos exames em diversos horários, a busca ativa pelos agentes, as atividades de divulgação de convite para realizar o exame, por meio de comunicação digital, foi uma forma que a gente pensou. Os recursos, a agenda disponível para o profissional, o consultório e os materiais utilizados para a coleta mesmo. O resultado sempre esperado é o aumento da cobertura e dos indicadores. Toda a equipe é responsável, prazo a partir desse mês, novembro de 2021, e o mesmo mecanismo para a gente ver o alcance dos resultados permanece sendo a digitação no sistema. Ações do Covid que a gente realizou na unidade, a gente realizou Fast Track, eu não sei falar se é Fast Track, é realizado. A unidade não ajuda muito com questão de estrutura física, mas conforme a gente conseguiu lá, a gente tentou dividir sintomático de não sintomático. Vacina a gente realiza conforme encarte da CESAL, tem época que a gente está no encarte, tem época que a gente não está no encarte, mas conforme o encarte a gente faz. Que a gente puxou esse dado até ontem, tem sido realizado 2.604 doses na nossa unidade. O telemonitoramento é realizado pela dentista e pelos ACS, busca ativa pelos ACS. Nós já fizemos uma ação na escola este ano acerca do tema, que foi inclusive a doutora Jéssica que realizou, com acho que adolescentes do 8º ou 9º ano, acerca relação com a prevenção ao Covid. E teste rápido de antígeno é o que a gente está realizando atualmente. Em 2020, nós fizemos 345 testes rápidos, em 2021, 285. A gente não faz RT-PCR, só o teste rápido mesmo. Colocamos algumas fotinhas, o paciente recebendo a dose da vacina, a CS fazendo telemonitoramento, uma fotinha da palestra, e esse aqui a gente tentou, mas ficou muito ruim, que a gente não tem uma foto de quando estava mesmo, ano passado, por exemplo, que estava
a pandemia mais intensificada, né? A gente tirou essa foto recente, que é o que a gente tentou. A entrada da unidade, porque a gente só tem essa entrada, não tem como eu colocar sintomático entrando de um lado e não sintomático do outro. Então, os pacientes entram por ali, nós fizemos umas setinhas para eles virem por essa lateral, é que não dá muito para ver pela foto. E segue para a gente ir para um corredorzinho lateral que a gente vai sair da unidade. Os sintomáticos ficam aguardando o lado externo ali, que é um consultório aqui, o auditório, onde a gente está usando para atendimento aos sintomáticos. Acho que é isso. E é isso. Nós não temos redes sociais, então Instagram, Facebook, só os telefones da unidade mesmo. Uma frasinha só para finalizar. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Agradecer, gente. E é isso, gente. Obrigada.